Olá, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Bênção de Deus. Irmãos, mais uma vez estou aqui com uma palavra da parte do Senhor, meus irmãos. Eu vou estar compartilhando com os irmãos Lucas 9, seu capítulo 23 somente. É um capítulo curto, mas fala muito aos nossos corações. Tá bom, meus irmãos? E vai dizer assim, meus irmãos, ó. Lucas 9, 23. Vai dizer assim, ó. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Vou ler mais uma vez, ó. Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, aqui está uma palavra de suma importância para nossas vidas, uma palavra que fala muito no meu coração e acredito que os irmãos já conhecem, é uma palavra bem conhecida, né? E é um dos versículos mais profundos e importantes, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus. Dos ensinamentos que ele deixou para nós, né, meus irmãos? Pois Jesus, ele dá um ensinamento não só para os discípulos que estavam ali, mas para a multidão, porque a gente sabe que Jesus, quando ele estava pregando, quando ele estava dando o ensinamento deles, não estava só os discípulos, estava a multidão seguia ele, a multidão tinha sede de aprender, entendeu? Hoje, muitas das vezes, a gente não tem tanta sede assim, né, como antigamente, né? Mas a gente tem que voltar a ter, meus irmãos. Então a multidão estava lá, querendo aprender, querendo, sabe, ouvir ele, as palavras dele edificantes. Entendeu, meus irmãos? E eu vou falar para vocês, meus irmãos, sobre negar as próprias vontades e viver uma vida de renúncia. Meus irmãos, isso não é fácil. Porque assim, isso entra um combate diretamente com o espírito e com a carne. É um combate direto. Porque assim, você vai o quê? Ou você vai fortalecer mais o espírito, ou você vai fortalecer mais a carne. Se você fortalecer mais a carne, automaticamente o seu espírito vai ficar o quê? Fraco. Então o seu espírito vai ficar fraco. Então, infelizmente, você não vai negar a si mesmo. Você não vai conseguir negar suas próprias vontades. A sua carne vai estar falando mais alto. Mas se você fortalecer mais o seu espírito, que não é fácil, meus irmãos, não é fácil, eu falo por mim mesmo. Se você fortalecer mais o seu espírito, automaticamente você vai estar mais ligado com Deus, ligado no céu. E você vai conseguir negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo, né, meus irmãos? Então, assim, você vai viver uma vida de renúncia, você vai renunciar ao pecado. Porque Cristo, ele falou que não seria fácil, que teria as aflições, né? Porque não é fácil. Santo, meus irmãos, não tem como. Santo só ele foi. Santo só ele. A gente está em processo de santificação. A cada dia a gente vai aprendendo, a cada dia a gente vai se arrependendo e Deus vai trabalhando. Jesus vai nos perdoando. Por isso que Jesus, ele veio como nosso Salvador, ele está como advogado para advogar a nossa causa. Porque senão, meus irmãos, a gente não teria chance de ter salvação, de ter o perdão de Deus. A gente estava debaixo da ira de Deus, a gente era inimigos de Deus. Mas quando Cristo veio, meus irmãos, Cristo, ele nos tornou o quê? Amigos de Deus. A partir da salvação, a partir da cruz, a partir do seu sacrifício, a gente tem essa chance. Mas, irmãos, para nós termos essa chance, para nós ter essa oportunidade de viver na eternidade um dia, de um dia deixar essa terra aqui e viver na eternidade, a gente tem o quê? Tem que negar nossas vontades. A cada dia estar nesse processo de santificação, ter um entendimento, dar o nosso culto racional, o nosso culto de entendimento. Porque Deus, ele vai falar o quê? Que devemos negar nossas próprias vontades, devemos buscar primeiro o reino. Entendeu? O reino e a justiça de Deus é o mais importante que devemos buscar no momento. As demais coisas ele acrescenta, meus irmãos. Entendeu? Então nós temos que negar nossas vontades, temos que viver uma vida de renúncia. E, meus irmãos, Jesus, ele trouxe uma salvação para todos. Ele não trouxe só para nós que estamos na igreja, nós estamos lá buscando, ele trouxe para todos, todas as religiões. O acesso é livre, a graça está aí. Mas o que, meus irmãos? Para isso tem um preço, meus irmãos. Tem um preço. O preço maior, é claro, Cristo, ele pagou. Mas o preço maior, o preço que tem para nós agora é o quê? É nós fazermos a nossa parte, fortalecer nosso espírito, negar nossas próprias vontades. E, meus irmãos, uma coisa bem importante que eu acabei notando nesse verso, não é uma obrigação. Jesus, ele não está aqui, ó, dizia-se a todos, se alguém quer vir após mim, ele está dizendo, se alguém quer vir, não está dizendo, vocês têm que vir após mim e negar-se, não, ele não está obrigando.
Ele está dizendo, se alguém quiser, meus irmãos. Então, não é por obrigação, não é por força, não é por violência. É o Espírito Santo que convence. É você que aceita isso, meus irmãos. É vocês que aceitam, é eu que aceitei isso na minha vida. Quando você levantou a mão lá para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, foi você que aceitou. Partiu de vós. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê, meus irmãos? Por que será que é isso? Deixa nos comentários aí. Entendeu, meus irmãos? Então, assim, não é por obrigação. Porque se fosse por obrigação, meus irmãos, seria chato. Vamos ser sinceros. Se fosse por obrigação, seria chato. Mas não, meus irmãos, é por amor. O próprio Cristo, quando ele deu a sua vida naquela cruz, não foi por obrigação. Ele não era obrigado a fazer aquilo não, meus irmãos. Foi por amor. Porque naquele momento que ele estava naquela cruz, naquele madeiro, os anjos já estavam prontos lá. Qualquer sinal dele que falasse, eu não quero mais, os anjos já iam descer, já ia acabar com tudo. O próprio Deus poderia destruir tudo aquelas pessoas e criar novas pessoas. Ele é Deus. Mas não, ele quis o quê? Restaurar. Ele quis restaurar aquelas pessoas. Quis restaurar, quis dar a eu e a você a chance da salvação. Então temos que negar a nós mesmos. Né, meus irmãos? É um convite lindo, meus irmãos, porém exigente, né? Porque exige o quê? Responsabilidade. Então, responsabilidade, caráter, cada um de nós tem, meus irmãos. A gente tem que ter, meus irmãos, tem que desenvolver isso. Então, meus irmãos, é isso. Exige entrega, decisão diária. Não é só hoje que eu vou pegar minha cruz, não, é diariamente. Não adianta só no domingo, só na semana, só quando eu estou na igreja. Não, é diariamente, é na rua, é no trabalho, é na escola. Entendeu, meus irmãos? É isso, então exige o quê? Muita entrega, entrega diária, né, meus irmãos? Pois negar a si mesmo é abrir mão, é renunciar ao pecado, é não colocar nossas vontades acima das de Deus, né? Então é isso, meus irmãos, controlar impulsos, controlar vontades, entendeu? Atitudes que não agradam a Deus é a gente tirar. Então é isso, meus irmãos, que venhamos negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Cristo, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Se eu esqueci de algum detalhe aqui, ou se você tiver alguma observação, comente aí nos comentários aí, vamos interagir, tá bom? Tá bom? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, fique com Deus. Amém?